Olá, vamos agora iniciar mais uma aula de Estruturas Algébricas 1 e o tema de hoje é Máximo Divisor Comum. Um tema importante para vocês aprenderem na graduação, porque vocês vão precisar repassar esse conhecimento quando vocês voltarem às escolas, lá no ensino básico, no ensino médio. É um tema que vocês vão ensinar lá para os seus alunos, então é importante vocês pegarem bem aqui na graduação. O máximo divisor comum. O máximo divisor comum, a definição dele é bem simples para vocês entenderem. E é bem parecida com a definição que vocês já sabem, que vocês já tiveram lá no ensino médio, que é o maior número positivo, vai ser sempre assim, o maior número positivo que vai dividir os dois números que eu tenho, que se eu tiver um número A e B, então o máximo divisor comum vai ser o maior divisor comum de A e B, até pelo nome, máximo divisor comum. E assim, nós vamos precisar definir uma forma mais matemática, uma forma mais algébrica, porque nem sempre eu vou saber qual é o número A e qual é o número B. Então a gente vai precisar usar propriedades, caracterizar o máximo divisor comum por propriedades. E é dentro do intuito que é o maior divisor comum de A e B. Então nós fizemos o seguinte: dado dois inteiros positivos A e B, definimos o máximo divisor comum de A e B por duas propriedades. Divide A e B ao mesmo tempo. E a segunda propriedade, que vai garantir que ele é o maior divisor, diz o seguinte, que qualquer outro divisor de A e B também divide o MDC, divide o máximo divisor comum de A e B. Então essa propriedade 2 é ela que garante ser o máximo. A primeira garante que divide A e B, que é um critério necessário, e a segunda garante que ele é o maior divisor que divide A e B, porque qualquer outro divisor de A e B obrigatoriamente também irá dividir o máximo divisor comum. Então essas duas propriedades elas se encaixam para fazer a nossa noção de maior divisor comum de A e B. Aí vocês podem se perguntar, mas sempre vai existir o máximo divisor comum entre dois números? A resposta é sim, porque se vocês pegarem qualquer número que vocês tiverem, o mais ou menos 1 sempre vai dividir esses dois números. Não importa quais sejam os números que vocês tiverem, o mais e o menos 1 sempre irá dividir. Como o 1 é maior que o menos 1, então obrigatoriamente o 1 sempre vai ser candidato a máximo divisor comum entre dois números que vocês pegarem. Então essa é a resposta, sempre irá existir o máximo divisor comum. E aqui nas estruturas algébricas 1, nós vamos ver três formas para encontrar o máximo divisor comum. E como iremos caracterizar, como iremos simbolizar o máximo divisor comum? Denotaremos o MDC, o máximo divisor comum de A e B, por MDC de AB. Nós iremos colocar entre a sigla MDC, que é a abreviação, é máximo divisor comum, e entre parênteses o A e o B, os dois números procurados. Toda vez que vocês virem essa nomenclatura, significa que você está procurando, ou você já tem o máximo divisor comum. Isso aqui é a anotação basicamente de todos os livros que vocês tiverem aí contato de matemática, vai estar essa sigla aqui de MDC e entre parênteses AB. Nós aprenderemos três técnicas para encontrar o máximo divisor comum. São as três técnicas mais comuns, existe bem mais, existem outras técnicas para se encontrar o máximo. As três técnicas são: a primeira que nós vamos ver aqui ao lado é o método onde você tem que encontrar todos os divisores de A e B. Então assim, vocês vão ter dois números, e aí vocês precisam conhecer quem são esses números, Vocês vão precisar encontrar todos os divisores de A e B. É o método basicamente que vocês introduzem esse conteúdo lá no ensino fundamental, Porque assim, vocês vão dar dois números e eles vão ter, você vai obrigar os seus alunos a encontrar quais são os divisores tanto de A e quais são os divisores de B. E aí, visualmente, vocês vão encontrar quem que é o máximo. Vocês vão ver todos os divisores e seu aluno vai ver qual é o máximo divisor comum entre eles, Qual vai dividir A e qual vai dividir B, e sendo o maior possível. Esse método é um método simples, visual, de se ensinar o MDC, mas ele tem alguns problemas. Qual seria o maior deles? O maior deles é eu encontrar todos os divisores. Quando eu tiver números pequenos, isso é uma coisa fácil, mas se eu tiver números grandes,
isso já não é mais vantajoso para mim. Por exemplo, se eu tiver o número 1552, então eu precisaria encontrar todos os divisores de 1552. Seria algo difícil, tanto para mim quanto para você e até mesmo para os seus alunos, né? Seria difícil, seria chato encontrar todos os divisores. Então, assim, esse é o método basicamente para você ensinar quem está começando a entrar no mundo da matemática. Que é geralmente os alunos lá do ensino fundamental, 5º, 6º, 7º ano, que vocês vão ensinar a ele a encontrar o MDC por esse método. E como funciona? Qual que é o procedimento desse método? Bem simples também. Dá dois inteiros positivos A e B, encontre todos os divisores de A, que eu vou simbolizar por DA, e todos os divisores de B, que eu vou simbolizar por DBzinho. Em seguida, veja qual é o maior divisor comum de DA e em DB. Então vocês vão ter que verificar, né, quem é o maior divisor, tanto em DA e tanto em DB. Ou seja, vocês vão encontrar os divisores e vão tentar encontrar visualmente quem é o maior divisor entre eles. Aqui eu peguei um exemplo, peguei dois números pequenos, 15 e 20, e eu encontrei todos os divisores de 15. Observe que eu quero encontrar todos os divisores de 15, então o mais e menos também vai entrar. Então aqui, quais são os divisores de 15? É o mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 15. Você, quando for ensinar os seus alunos lá da 5ª, 6ª série, vocês basicamente vão olhar só a parte positiva. Porque assim, nós vamos chegar nesse assunto, né? Por que que eu posso olhar só a parte positiva, não preciso olhar a parte negativa? Observe que nós estamos encontrando o máximo divisor comum. Então, se tiver um menos, como eu sei que o mais ou menos 1 divide o meu número 15, se ele for o candidato a máximo, será o 1. O menos nunca será. Então, por isso que na hora de encontrar todos os divisores, encontrar o máximo, não tem problema nenhum você encontrar só a parte positiva. Mas é importante você saber o motivo. O motivo é esse. Porque toda a parte negativa também terá a parte positiva. Então, o menos 1 divide, mas o mais 1 divide também. E o mais 1 sempre é maior que o menos 1. A mesma coisa eu vou aqui para os divisores de 20. Eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 10 e mais ou menos 20. Agora eu confronto os dois, né? E eu olho aqui no meu gráfico aqui, qual é o maior divisor comum? No meu gráfico não. Eu olho aqui na minha imagem desses divisores de 15 e 20 e eu vejo aqui na minha visão, na minha visão mesmo, qual é o maior divisor comum entre 15 e 20? Eu vejo que tem um candidato aqui mais ou menos 5, mas como o menos não é maior que o mais, então eu tenho que o máximo divisor comum entre 15 e 20, visualmente, é o mais 5, né? Então, isso aí vocês iriam encerrar o conteúdo, né? O aluno iria aprender, iria fazer as divisões, e aí, visualmente, né, na imagem que eles teriam dos divisores, ele ia detectar qual era o máximo divisor comum. Uma coisa importante que nós veremos, além de não se preocupar com a parte dos divisores negativos, é também encontrar o máximo divisor comum não somente por números positivos. Observe que aqui eu falei, dado dois inteiros positivos A e B. Nós iremos verificar também adiante, né, o porquê que eu posso considerar só positivos. Quer dizer que não existe máximo divisor comum entre, por exemplo, dois números negativos ou número negativo e número positivo? A resposta é sim, existe sim divisores existe uma forma que eu encontro o máximo divisor comum entre menos 5 e 10. Ou seja, ou se eu quisesse encontrar os máximos divisor comum entre menos 15 e 20, o método seria o mesmo. Então a gente vai ver o porquê que funciona. Por que eu posso pegar, em vez de encontrar o máximo divisor comum entre menos 15 e 20, eu posso encontrar o máximo divisor comum entre 15 e 20. Desconsiderar a parte negativa. Mas antes disso, vamos para o segundo procedimento. O segundo procedimento de encontrar o máximo divisor comum é um método que basicamente vocês vê lá no ensino médio, e ele é de uma forma que você vai sempre fazer divisões sucessivas. E até o nome do método é o método das divisões sucessivas. Esse é o próximo passo que iremos encontrar o máximo divisor comum. Então vamos a ele.